Dragon Ball Daima tá ficando muito interessante. Tivemos explicação sobre os Namekudins, foi revelado um novo personagem que pode ser um grande vilão na franquia, e eu vou te explicar quem são os Majins. E cara, esse vídeo tá muito bom, de cara já merece o seu like, manda pro seu amigo que precisa começar a assistir Dragon Ball Daima, e não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E eu já aviso, esse vídeo tem spoiler. Bom, não é novidade pra ninguém que o episódio ia começar com eles se estranhando porque ficaram pequenos, e óbvio que isso levou eles a se questionarem o que aconteceu, e claro, foram atrás de informações. Eles encolheram, mas não perderam a consciência, ficaram na forma de crianças de 6 anos com as mentes de adultos, e como falei no primeiro vídeo, tudo que o Gomá fez não tem sentido. Os guerreiros Z não sabiam do reino dos demônios, só o Supremo Senhor Kaiô, o Kibito e o Piccolo. Só que no caso do Piccolo, ele nem era nascido na época em que os Namekudins viveram por lá. Enfim, agora que o Gomá foi pra Terra e fez essa cagada, todo mundo sabe sobre o reino dos demônios. E assim, mesmo o Gomá transformando eles em crianças, eu arrisco dizer que eles não iam pro reino dos demônios mesmo assim. Os caras iam dar um jeito de voltar a serem adultos de alguma forma usando as esferas do dragão assim que elas se recuperassem depois de um tempo, tá? Mas o Gomá, com medo mesmo depois de transformar eles em crianças, acaba sequestrando o Dendê, já que sem ele na Terra as esferas do dragão são inúteis. E essa série de cagadas faz os guerreiros Z começarem a se preparar para confrontar o Gomá, já que além de precisarem voltar ao tamanho normal, eles vão ter que salvar o Dendê. Então todo o medo do Gomá dos guerreiros Z entrarem no reino dos demônios vai se tornar realidade por culpa dele mesmo. E é engraçado que os Namekudins são criaturas metódicas, né? A gente vê ali o Piccolo, ele é o sábio da equipe, ele sempre tá sendo racional ali dentro da equipe dos Guerreiros Z. E o Gomá tem um Neva com ele, e mesmo assim ele permitiu que o Gomá cometesse esses erros estúpidos. E dessa forma a gente começa a pensar que o Neva tá planejando alguma coisa. O cara tem um poder único, e levando em consideração que os Namekudins são criaturas sábias, alguma coisa ele tá tramando ali. E se o Neva tiver de fato tramando alguma coisa, seria uma jogada de mestre que o Akira pensou em trazer pra dentro da franquia de Dragon Ball Daima. Por quê? Ele consegue trazer um personagem numa forma de velho e bondoso, ninguém ia desconfiar dele. Cara, se isso for de fato confirmado, foi uma jogada de mestre do Akira. O episódio misturou humor e nostalgia, a gente viu ali os personagens se adaptando com as suas novas condições. Os caras mal conseguiam voar direito, e foi muito massa ver o Shenlong rebelde se recusando a realizar os 3 desejos do Gomá. E isso também aconteceu lá em Dragon Ball GT, quando o Pilaf desejou que o Goku se transformasse em criança. O Shenlong realizou esse desejo e meteu o pé no lugar, cara. Ele não realizou mais nenhum desejo pro Pilaf. Tanto que a galera lá ficou muito pistola. E assim, a gente já sabia que o Goku ia usar o seu bastão mágico. Foi bem nostálgico quando ele foi procurar o bastão. E até engraçado porque estava lá na casa do Mestre Kami e ele estava usando como varal. A gente não chegou a ver a nuvem voadora ainda, mas o Mestre Karin falou pro Goku usar ela. A gente vê que a nuvem até aparece na abertura do anime, por exemplo, então provavelmente ela vai aparecer em algum episódio. Então tem bastante elementos ali do Dragon Ball clássico e do Dragon Ball GT, foi muito legal ver o Goku e o Kuririn pequenos novamente, e o Piccolo se assustando quando o Goku fez o bastão crescer bem na cara dele, cara, foi muito legal, tem muito elemento do Dragon Ball clássico ali. Lá ele, né, ficou estranho esse negócio de Goku fazer o bastão crescer na cara do Piccolo, enfim. É isso. E falando no Piccolo, ele revela mais coisas sobre a origem dos Namekudins, dando mais profundidade na história. Ele conta que os Namekudins viviam no reino dos demônios, mas fugiram de lá porque eles não gostavam de receber ordens. E assim, essa fala do Piccolo só reforça a teoria de que o Neva tá tramando alguma coisa, até porque ele jamais aceitaria se tornar um pau mandado do Gomá. Tem parada errada aí. E a gente viu lá no primeiro episódio que foi bem difícil pro Gomá conseguir vir pra Terra. Foi bastante função e fuleiragem. Mas o Kibito explicou que nem sempre foi assim. Ele revelou que antigamente os Majins tinham liberdade para sair de lá, mas agora só sai quem tem permissão. E isso explica como os Namekudins conseguiram fugir. E novamente, igual eu falei lá no primeiro vídeo, se você não viu, vou deixar no card aqui em cima, essa preocupação do Gomá em os guerreiros Z invadirem o reino dos demônios
não tinha sentido, até porque não tinha como eles fazerem isso. Só que agora que a cagada já foi feita, eles procuraram e encontraram uma forma, a velha nave espacial que o Supremo Senhor Kaiô usou para chegar lá no Universo 7. E é aí que a Bulma se torna fundamental na história de Dragon Ball Daima, porque é ela que vai consertar essa nave antiga e bagaçada do Supremo Senhor Kaiô. Essa nave ela ficou toda bagaçada, toda destruída naquela luta do Goku contra o Majin Buu no planeta do Supremo Senhor Kaiô. Então o Kibito ele trouxe a nave lá pra Terra, a Bulma tá consertando, e é essa nave que vai levar toda a galera lá pro reino dos demônios. Então acaba que a Bulma acaba se tornando, né, no caso, uma personagem fundamental nesse arco de Dragon Ball Daima. Na verdade, a Bulma sempre foi fundamental em todas as histórias de Dragon Ball. Qualquer história, a Bulma vai ser fundamental. E é bizarro, né? Não tem ninguém inteligente igual a Bulma na Terra, cara. Ela é foda, né? A Bulma é foda, não tem jeito. E um novo personagem foi adicionado na história. Eu tô falando do Glório. Ele chega com a intenção de ajudar o Goku e o Supremo Senhor Kaiô a chegar no mundo dos demônios, né? Lá no reino dos demônios. Só que assim, as suas verdadeiras intenções ainda são um mistério, já que ele sabe de tudo sobre a luta do Goku contra o Majin Buu e sabe também de tudo que aconteceu recentemente. E assim, sendo bem sincero com você, esse Glório não pode ser apenas um personagem qualquer na história, não pode ser apenas mais um coitado ali. Por quê? O Gomali teve uma dificuldade para sair do reino dos demônios e entrar na Terra, né? E o Glório simplesmente chegou ali. Cara, como que um cara qualquer ali, um coitado, tem permissão para chegar no mundo exterior? É muito bizarro isso. Ele não pode ser um cara qualquer. Eu acredito que esse Glório no começo vai ser um aliado na luta contra o Gomá, mas pode se tornar um vilão quando o rei dos demônios for derrotado, até porque alguém vai ter que ficar no lugar dele, né? Então o objetivo do Glório pode ser usar os guerreiros Z para derrotarem fácil o Gomá e depois ele assumir o trono de rei dos demônios no futuro. E assim, eu acredito que esse Glório seja até um Majin, porque na mesa do jantar, na mesa do banquete ali, o Kibito e o Supremo Senhor Kaiô estavam explicando mais sobre o reino dos demônios. Eles falaram que nem todo mundo, mas a grande maioria dos Majins que moram lá tem a orelha pontuda. E quando o Glório chegou lá na Terra, né, a câmera começa a focar nele. E um dos focos da câmera é justamente na orelha do cara. Então, não tem como. Eu acredito que ele seja um Majin e depois, futuramente, ele vai se tornar um grande vilão na história. E claramente, Dragon Ball Daima está focando nos Majins. Mas, Lucas, quem são esses Majins? Cara, eu vou te explicar agora quem são eles. Os Majins são uma raça de seres mágicos e demoníacos de natureza, muitas vezes caóticas e destrutivas. Esses Majins são tão poderosos que podem se regenerar, se transformarem e até absorver outros seres para aumentarem seus poderes, sem falar que o corpo deles podem mudar de forma, e juntando tudo isso faz deles uns inimigos bastante difíceis de derrotar. A gente tem como exemplo ali o próprio Majin Buu. Ele é o Majin mais famoso que a gente conhece. E tudo isso que eu acabei de falar, a gente viu no próprio Majin Buu. Então a gente vê que ele consegue absorver a galera, mudar a forma do corpo e até se regenerar. E assim, um personagem que foi muito importante na saga Majin, e a gente não dava nada pra ele, era o Babidi. Ele tinha o poder de transformar qualquer ser vivo ali em um Majin. Ele fez isso com o Daburá, que era o rei dos demônios na época, né? Então, ele controlou ali a mente do Daburá, e isso fez o Daburá ficar muito mais poderoso. A gente via ali que o M ficava na testa dele, e ele fez isso também com o Vegeta. O Vegeta queria muito poder para acabar com o Goku, né? Que o Goku estava evoluindo mais rápido que ele, e ele então deixou o Babidi transformar ele num Majin, mas ele não teve a sua mente controlada, só que ele ficou muito poderoso na época. E se Dragon Ball Daima vai explorar os Majins depois da saga do Majin Buu, a gente pode esperar um vilão tão poderoso quanto ele. Então assim, o episódio 2 de Dragon Ball Daima explicou bastante coisa sobre o Neva e os Namekusins, cara. E sem falar que essa adição do Glório deixou a história mais misteriosa. Sem falar também que começaram a desenvolver vários personagens. O Glório, ele chegou do nada, já sabendo de tudo, e não só sobre a luta contra o Majin Buu. Isso liga o sinal de alerta, fazendo a gente questionar quem é esse cara e o que ele vai fazer.
Dragon Ball Daima tá ficando cada vez mais interessante, tá? E é só um segundo episódio. O primeiro não foi tudo aquilo, não foi tão interessante, mas agora no segundo episódio as coisas estão ficando muito boas. Mas eu quero saber de você. Você gostou do segundo episódio de Dragon Ball Daima? Comenta aí e aproveita e manda esse vídeo para aquela pessoa que você acredita que gosta de Dragon Ball, mas ainda não assistiu Dragon Ball Daima. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sino da notificação, porque eu vou começar a cobrir Dragon Ball Daima, tá? Vai ser muito legal aqui no canal. Vou ficando por aqui, te vejo no meu próximo vídeo, tá? Fui!